Record. Muito bem, muito bem. Muito boa noite, meu povo. Sejam bem-vindos à nossa semana 3, né, das nossas aulas aí remotas. E hoje a gente vai dar continuidade a sistemas operacionais de redes, fixar um pouco o conteúdo e ver quais são esses sistemas operacionais de redes mais importantes, os mais populares que a gente vê por aí. Claro, tem uma tarefinha, né? No final, vocês vão ficar muito tempo, né, de folga, e universitário de folga não existe, não pode, tá errado. Ele não pode ter folga, mas é a vida, tá, gente? Relaxa que depois vai piorando. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre. Deixa eu apresentar minha tela, deixa eu ver se vai ficar aí. Apresentando. Não, não apresentou. Não mudou. Stop share. Eu tenho que apresentar para ir. Bom, deixa assim mesmo. Deixa eu só fechar aqui, diminuir para poder aumentar aí para vocês. Fecho aqui. Ó, muito bom. Então, nós vimos na aula passada a diferença entre programas e processos, né? Nós vimos e a semelhança deles, o que era uma coisa ou outra, vimos os tipos de processos que nós temos, como que funciona esse processo dentro de um sistema operacional, dentro do computador. Então, as principais características de um programa. Ele implica em uma noção estática, é apenas um conjunto de instruções, é um programa, abriu ele tem as instruções dele para funcionar. Fechou, beleza, acabou. Ele não interfere mais em nada. E ele não possui um estado interno, um programa. Ou ele está aberto, ou ele está fechado. Ou ele está on, ou ele está off. Certo? O processo, já mudei aqui, ó. O processo, ele é um programa em execução. Então, percebam aí que o processo ele já está é algo dentro de um programa. Ele implica em noção dinâmica e ele possui um estado interno. Lembra que nós falamos na aula passada sobre os estados internos do programa? Ai, preciso apresentar minha tela aqui que eu fiz. Eu fiz todo eu vou tirar aqui, peraí. Eu fiz todo um negócio aqui, menino, como que eu não vou usar? Peraí ainda. Instantias. Vou apresentar. Aí deixa eu vir para cá. Aí vem para cá. Deixa eu ver. Deixa eu passar agora. Processo. Passa. Programa. Agora sim. Isso aí. Eu fiz toda uma animação para não funcionar, né? Não tem graça. Lembra que a gente falou dos processos? Tinha um fluxogramazinho com os estados do processo. Vocês lembram quais são esses estados do processo? Eu quero que vocês escrevam para mim aí no chat, ou quem quiser falar. Quais são esses estados de um processo? Sem colar, hein? Sem colar, por favor. Sem colar. Quais são esses estados de um processo? Quando ele abre, quando ele, né, vai lá, um negócio. Mandei aqui no chat para mim que cadê que eu não estou vendo o chat. Agora estou vendo o chat. Vamos ter alguém aí? Tem alguém comigo aí? Sim. Gabriel, Luiz. Novo, execução, espera. Oi, Janine! É você? Mulher!
Janine, eu estou querendo entender, desde a aula passada, até falei com os meninos aqui, por que eu estou te dando aula de novo no curso de redes? Eu não entendi isso. Eu te dei aula onde, Janine? Que o curso era? O que que era? Ah, algo assim. Será? Era o subsequente. Acho que era o subsequente, né? Você e sua dupla. Cadê sua dupla? Como que é o nome dela, gente? Como que é o nome dela? A Vanessa. E ela estava na Uni. Tu não estava na Uni também, mulher? Já terminou lá, aí tá fazendo aqui. Tu gosta, né, filha? E a Vanessa também já deve ter terminado, né? Terminou. Bom, quantos alunos eu tenho aqui? Quatro? Cinco? Gabriel, Luiz, Janine, Luciano. O Gabriel respondeu. Só usou uns sinônimos, né? Mas tá valendo. O Luciano usou inglês. A Janine também colocou os processos ali com outros nomes, mas vale. Cadê o Luiz? Faltou o Luiz responder, hein, Luiz? Bora. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou abrir para vocês. Quando ele for. Está bem lento, né? Aqui. Executando, que é quando o programa ele está de posse ainda da CPU, ele ainda está no processador, né? Ele ainda está logicamente em execução, ou seja, ele está dentro do computador, mas ele ainda não foi chamado. Tipo, o evento ainda não aconteceu. Pronto, ele está pronto para executar, mas o processador está ocupado com outro processo. Lembrando lá que a gente tem a tal das threads, né? Que tem o fio, aquela linha que passa, dependendo também da quantidade de núcleo. Ué, óbvio não. O óbvio. Calma, também não é assim. E aí você não. O programa, ele precisa executar. Como ele só tem uma linha, ele precisa esperar algo para poder começar. Oi, Jabson, voltou, apareceu aí. Suspenso ou bloqueado, nesse caso, também é um estado de um processo. O processo ele fica esperando essa ocorrência de um novo evento como o fim de uma operação de entrada e saída. De dispositivo de entrada e saída. Quem são esses dispositivos de entrada e saída? O teclado, o mouse ou uma impressora, né? Às vezes você mandou imprimir. Então, quem foi pedido primeiro? Quem que é o processo que está executando primeiro? É a impressora. Então, o processo que vai vir logo atrás, ele vai ficar suspenso, esperando ali para poder ser executado em seguida. E aí o processo é considerado concluído quando ou completo, né? Quando a sua execução é terminada com sucesso ou quando o sistema operacional dá erro, né? Mesmo assim, ele conclui, ele termina aquele processo, ou dando bom ou dando ruim, ele vai terminar aquilo ali, ele vai considerar terminado, certo? Porém, se houver o erro, ele termina prematuramente. Por que eu pergunto esses termos técnicos que a gente precisa saber? Esses nomezinhos, eles são importantes na hora da gente desenvolver alguma coisa ou trabalhar com isso realmente de forma técnica. Então, os estados de um processo, ele pode estar executando, pronto, suspenso ou bloqueado, concluído ou completo. E, dependendo da conclusão, terminado
prematuramente, certo? Continuando aqui. Aí eu coloquei uma perguntinha aqui para saber se vocês estão realmente sabendo, saber se vocês vamos fixar esse conteúdo de sistemas, de processo do sistema operacional de redes. Coloquei uma perguntinha aí boa, de concurso. Vou dar um minutinho aí para vocês responderem. Respondam no chat, para mim também. Eu vou ficar de olho aqui no chat. Podem responder no chat qual alternativa vocês acham que está correta. Vou parar de falar para vocês conseguirem se concentrar. Vai. Eita, E, D, E, A, Gabriel, D. Eita, deu tudo. Ó, foi bom, hein, Gabriel? E, A, vai chutando, né? Vai chutando, vamos ver que. Pois é, todo mundo colocou uma alternativa aqui, né? Faltou só a C que vocês têm certeza que não é, né? Mas a D, a B e a E, todo mundo acha, alguém acha que é alguma coisa. Tá vendo como quando a gente coloca num outro conceito, numa outra pegada, com outros autores e de uma forma diferente, a gente já dá uma bugada, né? Percebam aí. Por isso que é importante a gente consultar vários autores, conseguir pegar a parte técnica, a linguagem de vários autores, para a gente realmente compreender do que a gente está falando, né? Porque não adianta, eu só ver de um jeito, aqui eu já sei, ó. Aqui eu já sei. Mas aí quando vem uma pergunta dessa, caraca, mas eu achava que eu sabia. Igual o Luiz falou ali. É tão óbvio, professora. E ele marcou qual? Cadê? Qual que o Luiz respondeu aqui? D. Será, hein, Luiz? Só falta. Tá sem áudio? Quem que é esse, gente? Pouco M3. Jabs, letra E. Então vamos lá. Vamos lá, todo mundo já deu a sua opinião aí. A resposta correta, minha gente, é. Taran, cadê? Ai, meu Deus. Cadê meu show? Taran! Letra A. Letra A. Observe que a letra A e a letra C são muito parecidas. Vocês tinham que ficar na dúvida entre A e C, e não entre. Tá? Vamos lá. Quando o processo é suspenso temporariamente, por exceder o tempo de compartilhamento, não importa qual é o erro que ele dá, ele só colocou um, ele vai ser reiniciado mais tarde, exatamente do mesmo ponto em que estava quando foi interrompido. Vocês já fizeram algum download? Você está fazendo um download. Ai, meu Deus, quase que eu caio. Você está fazendo um download. Aí você pega, de repente, ou caiu, está fazendo outra coisa, mandou imprimir, sei lá, fechou, vai fechar o navegador, e às vezes ele pergunta: você quer continuar o download? Ou deu erro? Ele faz uma pergunta se você quer continuar o download. E aí, quando você fala que sim, ele continua exatamente de onde parou, pois é um processo aquilo ali, né? Um processo de download
para o computador. Por que não pode ser a letra B? O processo nunca é suspenso temporariamente. A gente acabou de falar que ele pode ser suspenso temporariamente. Não pode ser a B. Aqui, ó. Volta aqui, ó. Ó. Cadê? Suspenso ou bloqueado. O processo... Não, cadê? Quando ele é terminado prematuramente por conta de algum erro, alguma coisa que aconteceu. Então, a gente acabou de ler que o processo pode ser suspenso temporariamente, terminado temporariamente, né? Aqui o autor já usa uma outra palavra, mas é a mesma coisa. Então, a B corta a coisa. A C, por que também não pode ser? Porque ela é muito parecida com a letra A, porém, ele fala aqui, ó, voltando ao seu ponto inicial de execução. É aqui que está o erro na letra C. Ó. Vou pegar uma canetinha, se der certo. Ó, o seu ponto inicial de execução, quando o processo é suspenso temporariamente, que é bem parecida com a letra A. Então, essa aqui também a gente corta. A letra B, esse tal do nunca, cuidado com essas palavrinhas que são pegadinhas mesmo, que cai bastante em provas por aí. A D, a suspensão de um processo de execução da CPU somente ocorre se o usuário cancelar a execução deste, não havendo outra forma de suspensão. Como que pode ser a D? Então, um processo só pode ser parado quando eu cancelo? E se houver o erro? E se cair a energia? E se o computador travar? Isso tudo não vai travar? Não vai parar o meu processo? Então, esse somente ocorre a suspensão de um processo quando o usuário cancela a execução, ou seja, se eu parar, é muito falso isso aqui, gente. Não tem como a letra D ser também, por conta disso. Ele pode ser cancelado ou suspenso também por outras formas. E a D, todos os processos têm a mesma prioridade de execução, sendo alocados na CPU de acordo com a ordem de chegada. Todos têm a mesma prioridade de execução? Não. Por quê? Às vezes um processo ele é mais rápido do que aquele download que eu estou fazendo de 300 MB. Se eu tenho uma impressão para fazer, que é uma folhinha de 1K no Word, ele vai priorizar esse que é 1K, que é menor e é mais rápido. Então, ele já se livra desse e deixa o meu download em espera. E aí, quando ele termina de imprimir, aí ele continua a fazer o download, que é maior, leva mais tempo para fazer. Beleza? Todos entenderam aí? Sim, pronto. Agora ficou mais claro, né? Ficou melhorzinho aí, né? Tá vendo? Eu sempre vou trazer para vocês algumas perguntas de concurso, de outros autores, de outras coisas para a gente olhar sob outros olhos como que é colocado esse tipo de conceito, né, na prática ali. Passar, deixa eu ver se eu consigo. Olha, letra A. Pronto. Aí, na aula passada, eu falei sobre o redirecionador, né, que é o diferencial do sistema operacional tradicional e um sistema operacional de redes. Então, a gente já está falando aqui de sistemas operacionais de redes, não estou falando mais do Windows tradicional, o Windows, o doméstico que a gente utiliza. Então, uma coisa que é importante a gente conceituar aqui no redirecionador, para que ele serve? Onde que ele vai melhorar o desempenho do meu computador para aceitar compartilhamentos de rede, outras máquinas, enfim. Transparência é um requisito fundamental de um sistema operacional de redes. Os SORs, que é o que a gente está falando, Sistema Operacional de Redes, eles devem atuar de forma que os usuários utilizem os recursos de outras estações da rede como se estivessem operando localmente. Também falei isso na aula passada. Não que
a gente precise disfarçar. Não, a gente tem que estar escondido para o cliente não perceber, o usuário final ali, não perceber que que ele está em rede. Não é por isso. É por questão de não sobrecarregar a máquina do usuário, a máquina local. Então, eu tenho que conseguir entrar, acessar um servidor de arquivos, por exemplo, que é o mais utilizado hoje em dia, esse tipo de servidor, abrir uma pasta na rede, sem que trave, sem que eu leve um século para copiar uma pasta que está lá na rede para eu botar aqui no meu computador local. Então, tudo isso depende muito do desempenho desse redirecionador, dessa transparência que o meu servidor está atuando, passando. Aí, a solução encontrada para estender o sistema operacional das estações da rede sem modificar a sua operação local foi a introdução de um redirecionador, que eu mostrei também na aula passada, foi a aula passada, os módulos que são inseridos dentro do sistema operacional tradicional. Eles colocaram módulos, que foi a solução que eles encontraram, né? As cabecinhas pensantes lá, tiveram essa ideia, falou, vamos botar isso aqui para não precisar fazer um sistema operacional do zero, né? E vai dar certo. O redirecionador funciona interceptando as chamadas feitas pelas aplicações do SO local. Então, aí, o que ele faz? Ele desvia aquelas aplicações que dizem respeito aos recursos remotos. Então, ele entende assim, ó, ele está pedindo de fora, então eu vou fazer o quê? Eu vou acionar o meu módulo que está lá dentro, esse módulo é um redirecionador, né? E aí ele faz o serviço e providencia todo esse acesso remoto, ou seja, ele não sobrecarrega o meu sistema operacional local, ele ativa um módulo para que o cliente acesse os recursos remotos, certo? Aí aqui eu coloquei uma imagenzinha, uma fotinha de como que aqui é um computador normal, uma aplicação normal, usuário, e aí quando eu tenho um sistema operacional de redes, ou como a gente chama, um servidor, né, que ficou chamando assim, então, entre essas duas camadas, insere-se os módulos redirecionadores. E aí eles fazem a comunicação e o hardware de rede. O hardware de rede é, sim, o nosso querido, olha que lindo, servidor. Isso aqui é um gabinete, tá? Então, o hardware de rede, lindo, e o software de comunicação, que no caso da nossa disciplina é o nosso grandiosíssimo Windows Server, né? Tá lindo o slide. Beleza até aí, né, gente? Beleza até aí, né? Pronto. O redirecionador, ele funciona interceptando as chamadas, como eu já falei, desviando... Tá repetido? Tá. Para as aplicações dos usuários, a instalação do sistema operacional de redes é percebida apenas pela adição de novos recursos, chamados recursos verticais, aos que elas possuíam anteriormente. Então, assim que a gente instala-se um servidor, né? E aí, dentro do computador local, a gente instala esses novos recursos para que ele consiga fazer esse compartilhamento, né? Pegar uns arquivos, acionar uma rede, o lance do gerenciamento de usuários, isso aqui eu não vou ler, não, tá, gente? Esse material já está no Ava, disponível para vocês, para fins de estudo, quando a gente for fazer nossas provinhas. Então, aí agora eu vou começar a parte de arquitetura de servidores, que são as mais conhecidas, vocês já conhecem também por aí, cliente-servidor e
peer-to-peer. Eu vou ler só essa parte aqui, ó. Isso aqui, o restante fica para estudos mais para frente. A interação entre cliente e servidor constitui-se no modo básico, isso que eu acho que vocês já sabem, né? Que a gente usa muito isso, em todo o tempo agora. As estações que disponibilizam às outras estações o acesso aos seus recursos através da rede devem possuir a entidade ou o módulo servidor. As estações que permitem que suas aplicações utilizem recursos compartilhados com outras estações devem possuir o módulo cliente. Então, eu tenho essa conexão direta, tanto o cliente quanto a máquina servidor, e eles permitem esses compartilhamentos um com o outro. Passando aqui para frente, os módulos cliente-servidor, como que eles funcionam, né? O módulo cliente, o servidor, o sistema operacional de redes, ele se restringe praticamente a fornecer os serviços de comunicação dos pedidos para o servidor e entregar as respostas às aplicações. Então, o meu cliente, ele pede somente para o servidor. Lá, o meu servidor, no módulo servidor, é que ele vai fazer, ó, no módulo servidor, além das funções de comunicação, que é ele que vai fazer a ponte, né, de comunicação do compartilhamento com outros serviços, um desses serviços é o controle de acesso aos recursos compartilhados por vários usuários na rede, para evitar, por exemplo, que um usuário não autorizado apague arquivos que não lhe pertencem. Isso aconteceu tanto comigo quando eu trabalhava fora, no mundo, na vida, e a gente tinha muito problema de amador. Você faz uma administração de sistemas de servidor numa instituição, e aí, por falta de experiência ou de orientação, a gente acaba deixando a rede de arquivos de compartilhamento tudo aberto. E as permissões ficam também todas abertas. Eu não sei se vocês já passaram por isso, de ocorrer. Uma pasta estava lá, na pasta do fulano, e aí, de repente, os arquivos sumiram. E ninguém sabe para onde foi, porque alguém tirou de lá. E, ao invés da pessoa, às vezes não é nem de propósito, às vezes a pessoa que não sabe usar mesmo direito, e ao invés dele copiar e colar, ele recortou, não sei, cara, sumiu o documento que estava lá, os documentos que estavam lá, aliás, e deu um BO para a gente descobrir isso, para a gente conseguir pegar. Isso aqui é uma falta grave, quando você não tem esse controle aqui, ó, de usuário, de gerenciamento de usuários. Isso é primordial para quando a gente vai administrar servidor, né? Para que isso não aconteça. Sumiu um arquivo lá do servidor de arquivos, numa pasta que estava compartilhado. Cadê? Quem fez? Ah, mas não tem o login, não tem gerenciamento de usuários. Todo mundo tem acesso a tudo, tá todo mundo full, todo mundo é ADM. Quem logar aqui na nossa rede vai poder acessar tudo. Isso é erro de amador. Ainda vejo muitos lugares que ainda funcionam desse jeito. Para quê? Para não ter trabalho, porque dá trabalho gerenciar o usuário, cadastrar o usuário. Eu não sei se você já for em alguns lugares, você chega com o seu notebook e você quer usar. Acho que o IFRO tinha isso. Não sei se ainda está. Quando você queria usar o seu notebook, você tinha que ir lá na CGTI, na DGTI, e cadastrar o MAC do seu notebook para poder utilizar. Vocês lembram disso? A Janine deve lembrar disso daí. É do Juan para acessar a Wi-Fi, né? Que já tinha uma limitação. Esse tipo também é um serviço de conter o usuário, né? De gerenciar. Ó.
todo mundo que acessar a Edu1 tem essas limitações, vai acessar só X, Y e Z, né? Aí quem acessar essa outra rede aqui, aí ela já tem um acesso maior, né? Para servidor, para aluno, para isso, para aquilo. Então, teve uma época que o IFRO estava assim, a gente tinha que cadastrar o computador lá na CGTI, e aí você tinha um certo nível de acesso. Acessava a rede com a matrícula e a senha. Então, aí sim você podia. Então, eu acho que, não sei se agora mudou, né? Eles fizeram algo diferente para poder controlar os usuários do que eles têm acesso, tipo de rede. Todo mundo sabe que dá para a gente também organizar os sites, né? Os acessos a algumas. Não é porque eu estou numa instituição que tem 10 computadores que eu posso ter acesso aos 10 computadores. Que eu vou ter acesso a todos os compartilhamentos dos todos os 10 computadores que estão lá. Não. Se eu sou estagiária, o estagiário ele não pode estar olhando documento compartilhado do chefe lá da empresa, né? São documentos confidenciais, enfim, eu não posso ter. Então, para esse usuário estagiário, eu tenho que limitar o acesso dele, mesmo no servidor de arquivos. Então, dá para a gente fazer isso também, né? E eu espero que dê tempo para a gente fazer tudo isso daí no laboratório. Voltando a presencial. Então, portanto, nós podemos classificar os módulos do sistema operacional de redes instalados nas estações em módulo cliente e módulo servidor do sistema operacional. Na arquitetura peer-to-peer, em todas as estações, o sistema operacional de rede possui o módulo cliente e o módulo servidor. Então, aqui eu tenho um modelo, né, de como se fossem 3 computadores com o sistema operacional de rede cliente e o sistema operacional de rede servidor numa mesma máquina, funcionando do módulo cliente-servidor, peer-to-peer. Aí eu trouxe mais uma questão bonitinha para vocês, falando sobre essa arquitetura cliente-servidor. Leiam aí e vamos no chat para a gente saber se está certo ou se está errado essa proposição. Bora. Luciano falou que está certo. Gabriel falou que está certo. Aguinaldo falou que está certo. Oi, Aguinaldo, boa noite. E, gente, quando voltar ao presencial, vai todo mundo para a sala, né? Ou só tem vocês mesmo no presencial? 9 pessoas, 8, né? 9 comigo. Só tem 8 mesmo na turma? 43. Uau! Essa pandemia acabou com essas coisas, né?